uma coisa inusitada aconteceu recentemente conosco aqui, Que foi... que foi a última entrevista do Batoré. Foi. Ele deu a entrevista... Tristeza. Nossa. Ele veio aqui uma semana Ele depois ele faleceu. morreu. Ele... Sim, eu sei. E a gente olhou pra ele, né, Boleta? Tadinho. A gente velho. estranhou muito. Eu achei ele muito abatido, Muito assim. magro, muito... O que aconteceu, cara? Ele falou, não sai de casa pra lugar nenhum. Vocês me ligaram, eu vim aqui. E deu uma entrevista um pouco... muito- Um misto... Despedida. Não, ele tava com uma mágoa. E eu, Tava. de certa forma, eu tentei o máximo tirar isso dele. Falando que o sentido da vida é não sentir mágoa. Joga no mar. Enfim, depois ele se soltou um pouco mais e falou. E logo depois ele morreu, a gente ficou muito em choque. Porque me parece que ele estava doente e não contou a ninguém. Não, pra ninguém. Que loucura isso, Tanto é né? que Aqui pra gente, a hora que eu encontrei com ele ali fora... A gente tomou um susto. Eu olhei e falei, bato, Que eu trouxe ele de isso? volta. É. Aham. Eu cheguei a trazê-lo de volta. Mas por que ele saiu da praça na época? O que aconteceu? Olha, foi uma coisa bem chata. Então não conta. Não, quero contar. Eu era diretor da emissora. E veio uma horda, uma fase muito ruim do SBT. Que o Silvio quase que vendeu. Quase. A coisa estava feia. Aí o Silvio disse, ou você tira 50% do teu elenco, Ô, Cacá. ou você vai ficar na tua casa ganhando salário sem vir trabalhar. Aí eu disse, Silvio, eu não consigo mandar ninguém embora. Eu tenho uma dificuldade, talvez uma culpa, sei lá. Eu não consigo mandar ninguém embora. Não consigo. Falei, eu não vou mandar ninguém, porque na hora que eu disser para você que fulano pode ir embora, eu estou dizendo que eu estou te explorando, estou botando mais gente que não faz falta. Então você dá uma lista do que você acha. Não vou dar. Então o Marcelo vai dar uma lista. Que era o diretor do programa, eu disse, não vou. Enfim, aí o Silvio me chamou. Disse, olha, a praça do teu pai só tinham 5 pessoas. Certo. Elias, Zilda, E foi então eu quero a praça, só com 5 pessoas. Enxuga a praça. Falei, você vai acabar com a praça. Você Vai acabar. Porque meu pai fez isso em 1957. É um pouco diferente, né? Porque 2 anos depois, ou 3, tinham mais de 15 participantes do programa, na Record. Então isso é coisa de Se você quer com 1957. 5, não vai dar. Bom, isso, olha, por tudo que é de mais sagrado na minha vida, estava eu, Magalhães e o Arnaud na minha sala. Estávamos conversando o seguinte, vamos tentar salvar o Batoré. O que a gente pode fazer? Nesse ínterim, ele entrou chorando, dizendo, não precisa se preocupar, porque eu já fui mandado embora. Eu levei um choque, Imagino. porque ele não fazia parte daquela lista. Ele não fazia parte, por tudo quanto há de mais Porque sagrado. ele era um premium ali. Ele era mano. o maior salário naquela época. Era dele, era dono do Golias. Mas tirando o Golias, era ele. Ele era premium, assim. Pô, né? ele foi para Passe sendo figurante no bar. Sim, garçom, alguma Garçom, coisa assim lá. no bar. E estava muito sem calado. Ele já tinha carro do ano, tinha casa própria. Eu fui padrinho de casamento dele. Então, ele não acreditou Que ele achou que você... que eu tivesse que tirar. Eu tivesse tirado. Como eu tenho a consciência tranquila, isso não me afetou. Porque Graças a Deus Deus. sabe o que eu fiz. Graças a Deus, é. Deus sabe o que eu fiz. E a imprensa, ele, coitado, com pouca cultura, com pouco preparo, caiu de pau. Sendo que eu era covarde, que fiz apunhei pelas costas, mas nada disso. É um erro, né? É um erro, né? É um erro da pessoa sair do lugar, fazer isso, pra mim. Não, mas É duro ser mandado difícil, embora. É duro, mas é pior ainda fazer Mas isso. cada um reage na de um minha jeito. opinião. aí eu tentei trazer de volta, como eu tentei com o Marcelo Médici, que é um Maravilhoso, primeiro corintiano. time da... Gênio, Top. gênio. Tentei Top. trazer o Marcelo, tentei trazer o Batoré. E ele não aceitou. Porque ele ficou com mágoa minha, ele achou que eu tivesse tirado. É. E pela vida dos meus filhos, foi exatamente isso que aconteceu. Eu, Magalhães e Arnaud discutindo na minha sala de noite o que fazer para salvar o Batoré. E aí, sabe, uma entrevista, a pessoa fala o que é. Fala o que quer. E o cara escreve o que bem Com entende. toda certeza. É o meu medo de fazer podcast, é aqueles cortes. Eu tenho medo. Depende do ponto que pega, né? Exatamente.
Entende? Então, Tem toda a razão. eu tenho medo, porque eu falei uma coisa, Se eu o não, cara quero, tirar de- não vou repetir o Se erro, o cara tirar de Sim. contexto... que não era nada daquilo. Quem assistiu, Sim. Se tirar do contexto, quem assistiu viu que não foi nada daquilo. Uhum. Mas do 8 minutos dá lá, Casalberto, sei o quê, entendeu? E ele acreditou. É, porque E isso eu te machuca de certa forma Mas eu, também. eu entendi, eu ficava triste, porque houve uma vez um processo contra mim, de uma criatura que eu ajudei muito, muito. E ela me processou. Ela me processou. Quando eu estou lá no fórum, processo trabalhista, Uhum. quem é que entra? Ela fazia personagem na praça? Não. Ah, não. Era mulher Não precisa de dizer. um famoso jogador de vôlei, campeão olímpico, que era muito amigo do Marcelo, e a mulher dele queria trabalhar, depois quando ele acabar, Não precisa. queria trabalhar comigo, fazer peça de relações públicas e assessoria, coisa Aham. que eu não faço, nunca fiz. Uhum. Nunca fiz, porque a minha assessoria é o meu programa. E o SBT, né? Ah, Tem e o um SBT é o tem meu assessoria programa. lá. Quando você tem um programa no ar, você Sim. não precisa pedir para ser notícia. É. Né? E houve uma coisa extremamente desagradável, que era uma calúnia. Ela me acusou de uma coisa absurda. E tanto é que eu ganhei. Uhum. E quem é que entra para testemunhar contra mim? O Batoné. Eita. Quando eu olhei, e você sabe, embora eu seja advogado, eu estava sendo réu ali, eu não podia. Perfeito. Né, eu tinha que ficar. Quando eu vi o Batoré, eu falei para minha advogada: ele não pode É capital. dar. Porque eu pensei que ele fosse falar bem de mim. Eu pensei que ele fosse dizer: olha, o Casalberto é um bom cara, o Casalberto. Mas não. Eu olhei para ele, falei: cara, O que você está fazendo, não, né? que isso? Depois ele veio e disse: não, porque ela me ajudou, me compôs. Porra, mais do E que eu eu não te ajudei. Mas isso, Faz eu parte, não consigo guardar mágoa. Zero, é lógico. Eu não Joga no consigo. mar, eu falo, joga Se ao eu mar. brigar com você hoje, Claro. amanhã eu estou desesperado atrás de você. Joga pra ao pedir mar. desculpa. É, joga no mar, né? Não, imagine. Já foi. O barco andou, Eu não foi. consigo, viu, Bola? Eu não Eu consigo. Eu não sabia que o bagulho era tão intenso assim. Eu não É. sabia que era nessa extensão, entendeu? Aí um dia, justamente no dia que eu fui deixar a Renata na casa dela, que a gente estava namorando, eu liguei pro Zé Américo, Zé Américo. Zé Américo, Maravilhoso. que é muito amigo do Batoré. Sim. Falei: Zé, me dá o telefone do Batoré, que eu quero cumprimentá-lo pelo papel que ele está fazendo Na novela. no Velho Chico, que está sensacional. Isso foi na Rua Pamplona. Antes de chegar nos Estados Unidos, já tocou o celular, era o Batoré. Começou a chorar. Falei: desculpa. Porra, cara, esquece, pelo amor de Deus. Pô. Já foi, já passou, Acabou. Você tá ligando pra ele pra dar os parabéns. E legal Mas- ver ele numa situação tão legal, E ele né? nunca esperava que eu fizesse isso. Mas que bom, é Porque grandeza, eu né, nunca cara? liguei porque ele falou, porque eu sei que era mentira. Eu sei o que interessa não é o que você pensa de mim. É o que você É o que Deus está vendo que eu isso aí. fiz. É isso aí. É isso aí. O que você pensa de mim entra por Pouco importa. Claro, agora o que o homem lá em cima tá vendo, É. ó, pisou na bola. Aí você não engana, não tem jeito. Eu não consigo Aí mandar você não gente passa embora. a perna. Eu não consigo. Você não consegue até hoje dispensar uma pessoa? Não consigo. Você nunca mandou ninguém embora? Nunca. Uma pessoa? Nunca. Na praça, falou obrigado? Não, nunca. Você não nasceu pra isso? Nunca. Eu não consigo. Para mandar empregado embora é uma dificuldade. Eu não consigo. É. Me dá uma pena pela diferença social, Por econômica. tudo? Por tudo. Não, às vezes não é nem por isso, é pela situação em si, né? Dispensar Então, alguém é uma deve coisa. doer muito. É porque às vezes o dispensar alguém é além do dinheiro. Eu acho que o dispensar alguém é meio assim, você não serve, meu. Imagine, Você é um imprestável aqui. imagine. É uma merda, é uma merda. Eu É o estou jeito que a preparando a pessoa minha se sente. cabeça. É uma merda, é uma merda. Eu é estou uma pessoa preparando se minha sente cabeça assim. para É quando ruim. chegar a minha vez, cara. Será que vai chegar? Acho que Também, não. também. Pode ser que chegue, Tudo lógico. que começa lógico. termina um dia. Lógico, É verdade. lógico. Tem toda a Amanhã, razão. e eu não vou, eu vou ficar triste, claro, eu não sou Óbvio, louco. óbvio. Claro. Mas eu vou entender. Faz parte Olha, da vida. Casalberto, não dá mais a Obrigado. praça.
Foram 40 anos. Mas você de até muita hoje dá amizade. audiência, né, filhão? Hoje o Marcelo me disse que vai ganhar um prêmio, agora em abril, um dinheiro lá no SBT, pela classificação da praça na audiência Pô, que legal. e nos objetivos. Consegui.